estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marilane Moraes e te convido a prestar bastante atenção em tudo que temos para aprender na aula de hoje. Quero te convidar agora a ver comigo no cartaz uma história, o Almoço do Chico Bento. Vamos lá no cartaz comigo? Olha só, uma história, uma tirinha curta, apenas com 3 quadrinhos. Vamos observar um pouquinho aqui? Você consegue perceber a presença de falas aqui? Percebemos que temos um balão, que indica uma fala simples. Percebemos sinais que nos demonstram alguma coisa. Uma palavrinha aqui sem estar envolto a um balão. Vamos lá, vamos conhecer essa história? Certo dia, Chico Bento estava andando pelo caminho, segurando um saco cheio de ovos. De repente, ele se depara com uma pedra e, pof, cras! Sai correndo, angustiado quando chega em sua casa e diz algo para sua mãe. Percebam a expressão no rosto da mãe do Chico Bento? Ela parece estar assustada. Mas por que será que ela está assustada se ele ainda nem falou nada? Bom, vamos pensar um pouquinho o que você falaria no lugar do Chico Bento chegando em casa com um saco cheio de ovos quebrados. Bom, eu me antecipei e escolhi uma fala e quero mostrá-la para vocês. Vamos ao cartaz? Olha só! Mãe, o que a senhora acha de nós almoçar ovo mexido hoje? E ela faz essa cara de espanto. E eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho sobre essa história que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é que eu tenho certeza que vocês verificaram a ausência de falas no nosso primeiro quadrinho. Aparece um cenário e um personagem, que nós o identificamos como o Chico Bento. Muito bem, ele está vindo lá novamente descalço, como falamos em aulas anteriores, com o seu chapéu de palha, com a sua calça quadriculada. E ele vem segurando algo. O que ele vem segurando em suas mãos, crianças? Ele vem segurando um saco cheio de ovos, que a sua mãe estava em casa à espera para poder fazer o almoço. E nessa caminhada, ele segue o caminho olhando em frente e não percebe a presença de uma pedra. Quando, de repente, olha só o que acontece, vamos rever no cartaz. Ele tropeça e cai ao chão. Nessa queda, ocorre um barulho, que é especificado no nosso texto por uma palavrinha, que é pof. Após cair, algo mais acontece. O que acontece aqui no quadrinho, crianças? O que está acontecendo nesse nosso segundo quadrinho? Isso mesmo, os ovos todos se quebraram. E aí, Chico Bento se levanta depressa e corre em direção à sua casa. A sua mãe já fica espantada porque o vê correndo e nós sabemos que quando estamos carregando os ovos, seria mais interessante termos passos compassados e mais devagar, não é mesmo? Para não acontecer nenhum incidente. E aí ele pensa e fala: mãe, o que a senhora acha de nós almoçar ovo mexido hoje? Olha que interessante, eu falava para vocês em aulas anteriores sobre essa fala, que o Chico Bento tem uma fala regional de um menino vindo do interior e da roça. E nós percebemos isso facilmente na fala que eu acabei de falar para vocês. Crianças, o que vocês acham que aconteceria se ao invés de Chico Bento estar vindo com um saco cheio de ovos, estivesse dentro desse saco sacos cheios de leite? Será que o som que seria expressado no nosso segundo quadrinho seria o mesmo som que foi utilizado ao momento em que os ovos se quebraram? O que vocês acham aí de casa? Será que é o mesmo som? Vamos lá no cartaz comigo identificar novamente o som que aparece em nossa história? Quando os ovos se quebram, olha só o som. Cras!
se ele estivesse aqui com o saco cheio de leite, esse som aqui não seria o mesmo. Nós poderíamos mudá-lo para splash, para plosh, que seria o som do leite sendo derramado no ambiente em que ele se encontra. Mas e o que são esses sons? Eu falei para vocês nas aulas anteriores que iríamos estudar um pouquinho mais sobre eles, vocês lembram? E agora chegou esse momento. Vamos estudar um pouquinho sobre as onomatopeias. O que são as onomatopeias? Onomatopeias nada mais são do que registros de sons, de ruídos, de barulhos. São palavras que nós utilizamos para colocá-las no texto, de forma que o leitor consiga perceber melhor o que estava acontecendo. E esses sons são muito conhecidos. Não são apenas sons, por exemplo, de algo caindo ou quebrando. As onomatopeias são também, por exemplo, para as vozes dos animais. Eu tenho certeza que você sabe aí, parando um pouquinho para pensar, os sons que o cachorro faz, que o gato faz, que o passarinho faz. E quando isso é posto em um texto, nós o chamamos de onomatopeias. E agora eu queria conversar com vocês um pouquinho e mostrar para vocês algumas dessas onomatopeias. Vamos lá? Olha aqui na mesa junto comigo. Essa daqui, a primeira, bang. Esse som, essa onomatopeia é utilizada para expressar um som de tiro, ok? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra, muito conhecida, que talvez vocês já tenham visto até em desenhos que vocês costumam assistir aí em casa. Olha só. Será que vocês já conhecem? Eu acredito que sim. Tic-tac. Ah, esse som é muito familiar. O que lembra a você esse som? Tic-tac, tic-tac. Muito bem, crianças. Esse é o som utilizado para representar o relógio. Muito bem. E agora eu quero apresentar outra onomatopeia para vocês. Olha só. Cough, cough. Ah, essa onomatopeia aqui é um perigo a gente usá-la nos dias de hoje, né? Estamos em plena pandemia, muitas pessoas têm gripado e já se preocupa-se com a situação do coronavírus, não é verdade? E essa é uma expressão muito conhecida. Todas as vezes que nós estamos tossindo, é esse o som que fazemos. Ok, crianças? E mais uma aqui para vocês. Atim. Olha só. Quando será que esse som é reproduzido? Atim. Nós conseguimos perceber esse som quando nós espirramos. Muito bem, crianças, vocês estão atentos aí de casa. E eu estou aqui feliz porque eu tenho certeza que vocês estão participando bastante. Vamos lá para outro? Ah, esse aqui também é muito divertido. Olha só. Trim, trim. Que som te lembra isso? Muito bem. É um som de um telefone tocando. Quando o telefone toca, principalmente aqueles telefones residenciais, é comum ouvirmos o trim, trim. Muito bem, crianças. E para encerrar os exemplos da aula de hoje sobre onomatopeias, eu trago para vocês esse aqui, que também é muito famoso. Vamos lá comigo aí de casa, eu e você juntinhos? Buá! Buá! Isso te lembra o quê? Isso! Esse som é utilizado quando estamos o quê? Chorando, para representar o choro de algum personagem na história. Bom, crianças, essas foram algumas onomatopeias que eu trouxe para vocês hoje, mas existem outras e várias. Você pode, por exemplo, tentar tocar, bater numa porta de madeira e você vai perceber o som que vai fazer. Por exemplo, toque, toque, toque. Teste aí na sua casa, ok? Eu quero te convidar a aprender um pouco mais sobre essas expressões.
não são difíceis e você pode percebê-las em todo o decorrer de várias histórias em quadrinhos. Crianças, vamos para o cartaz para explorarmos ainda uma nova tirinha, uma outra atividade? Vamos comigo? Observem aqui. Nós temos uma tirinha com 3 quadrinhos e nós percebemos de cara que só aparece fala na última tirinha. Olha só, qual personagem que vocês estão verificando nessa história? Muito bem, nós encontramos aqui o Cebolinha e a Mônica. Muito bem. E aqui nesse primeiro quadrinho, o que para vocês parece que o Cebolinha está fazendo? E onde é que ele está? O que vocês acham? Vamos voltar lá e vamos identificar? Cebolinha está parado em um cenário como se fosse um bosque. Nós percebemos que há a presença do sol e por isso sabemos que estamos durante o dia. Cebolinha parece estar esperando alguém, que nós ainda não sabemos quem é. Vamos lá. Passando para o próximo quadrinho, nós percebemos o Cebolinha na mesma posição. Mas, professora, como que ele está na mesma posição? Como que sabemos? Pelo fato do cenário, os braços ainda para trás, até a expressão dele não mudou. Mas tem algo de diferente nesse cartaz. E o que é? Qual a mudança do primeiro para o segundo quadrinho que vocês perceberam? Bom, se você está respondendo aí em casa que no segundo quadrinho não é mais de dia, você acertou. No segundo quadrinho, nós percebemos que já está à noite. Ou seja, Cebolinha já esperou um dia inteiro e nada do que ele esperava ainda havia acontecido. Mas, professora, como que a senhora está dizendo? O porquê que a senhora está dizendo que é noite? Para quem não prestou atenção, olha só. Olhem aqui no cantinho do quadrinho a presença da lua. E nós sabemos que só é possível visualizarmos a lua quando está à noite. E por fim, chega quem Cebolinha estava esperando. Mônica vem correndo. Puf, puf, puf. Demorei muito? Cebolinha nem responde. Mas observa comigo rapidamente aqui. O que você percebe de diferente? Muito bem, os cabelos de Cebolinha cresceram, estão arrastando ao chão. Isso quer dizer que ele esperou a Mônica por muito tempo. Talvez passaram-se dias e anos. E agora eu quero dizer para vocês que a nossa aula chegou ao fim. Mas eu aguardo vocês para uma nova viagem de aprendizado. E não se esqueça, para aprender mais e assistir a essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até mais!